O sucesso não é fruto só do seu esforço. Ele é o esforço somado aos recursos que você tem. E numa sociedade desigual como a nossa, as pessoas às vezes não têm esses recursos. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Morgana, sou psicóloga e terapeuta integrativa e vocês estão no Depois das Brumas, o seu canal de psicologia, autodesenvolvimento, autoconhecimento e autonomia. Falando em autonomia, hoje eu vou trazer um tema que é super debatido dentro das minhas consultas, seja no SUS, seja no consultório particular, que é a famosa sensação de não pertencimento, ou a sensação de que eu não sou boa o suficiente para estar em determinados lugares. Diferente dos outros vídeos, ó, já começou a aprontar minha filha. Então, ela sempre tem que aparecer, gente, senão não é a Afonso. Enfim, diferente dos outros vídeos, eu vou começar hoje contando uma história minha e depois a gente vai entrar no tema de fato. Quando eu era jovem, né, não que eu seja velha agora, mas quando eu era mais nova, eu tive a experiência de ingressar na Universidade de São Paulo. Para quem não sabe, é uma das melhores universidades do país, mas infelizmente a maioria das pessoas que ingressa nessa universidade são pessoas que provêm de famílias abastadas. E eu, no caso, sou uma pessoa que estudei a vida inteira em escola pública e também não vim de uma família provida de muitos recursos financeiros. Estudei em uma escola pública a vida inteira, não tive alguns conteúdos na escola. Então, para eu acessar essa universidade, eu tive que dedicar muitos anos não, mas uns 2 anos, estudando arduamente, enquanto eu equilibrava a minha rotina de estudos com o trabalho e, enfim, toda uma dinâmica de transporte que vocês sabem de uma metrópole como São Paulo. Então, eu tinha que pegar ônibus, trem, enfim, metrô, todo lotado em horário de pico, né? Então, era bem difícil. Chegava super tarde em casa, saía super cedo, então tinha que estudar de final de semana e também trabalhava, então eu passava por todo esse perrengue. Então para eu acessar a universidade foi muito difícil. E quando eu cheguei lá, juro pra vocês, gente, na primeira semana de aula, um professor me solta, né, que a universidade pública ia ser destruída porque agora o ingresso de alunos de escola pública ia aumentar. Não só de escola pública, mas alunos cotistas no geral. Ou seja, eu que me esforcei pra caramba pra chegar até lá, eu que trabalhava e estudava, que eu estudava no ônibus em pé, no trem, no metrô, onde dava, seria a responsável por afundar a universidade, porque eu não estava no nível de escolaridade da elite brasileira. Então, portanto, eu, junto com os meus colegas que ingressariam no ponto de vista desse professor, seria responsável por diminuir o nível acadêmico da Universidade de São Paulo. Por mais que eu tenha ficado com muita raiva desse professor e tê-lo mandado para aquele lugar mentalmente, claro que a gente se pronunciou contra esse professor, a gente denunciou, enfim. Mas o que eu acho interessante dessa história, de retratar o quanto que muitas vezes nós que viemos de uma classe social não tão favorável, uma classe social mais baixa, em contextos vulneráveis, o quanto que a gente passa por uma série de coisas, né? Ou, no caso, a gente deixa de sair com os amigos, a gente deixa de estar com a família para estudar, para trabalhar, mas quando a gente acessa lugares, né, de estudo, lugares de poder, nós somos totalmente descredibilizados. E aí vem um sentimento de não pertencimento muito grande. É como se eu fosse a peça que não se encaixa muito bem naquele jogo, né? É como se eu estivesse ali, mas eu não tivesse que estar, porque tudo à minha volta grita dizendo que eu não deveria estar ali. E eu acho muito interessante, porque essa é uma experiência muito comum em pessoas que, como eu falei, vieram de classes mais baixas e acabaram estudando e correndo atrás, enfim, e conseguindo coisas, e que muitas vezes elas não se sentem merecedoras de estarem em determinados lugares, não pertencentes a determinados lugares. É como se a gente a todo momento estivesse num não lugar. Eu não tô mais no elevador de serviço, no sentido de não sou mais um prestador de serviço braçal, e não tem problema ser, tá? Deixando bem claro. Mas ao mesmo tempo eu também não me sinto pertencente a uma classe
dominante. É como se eu ficasse no meio ali e eu não me reconhecesse mais no lugar de origem, mas também não me sentisse pertencente àquele outro lugar, àquele outro espaço. E o que eu acho mais triste, na realidade, é porque muitas vezes, pensando do ponto de vista acadêmico e do ponto de vista profissional, muitas pessoas acabam desistindo de acessar esses lugares de ensino, esses lugares de chefia, esses lugares, né, de ascensão social, por não se sentirem pertencentes, por não se sentirem bons o suficiente. Uma das minhas pacientes mais queridas, né, veio de uma condição periférica e ela ralou muito, muito mesmo para adentrar uma universidade particular de renome aqui em São Paulo através do ProUni. Só que quando ela chegou nesse lugar, primeiro que ela não se reconhecia com os colegas, né? Os colegas vinham de uma classe muito mais abastada, então até para ela socializar era muito difícil, né? Porque eles não conseguiam compartilhar os assuntos, ela se sentia excluída o tempo todo. Por outro lado, ela também levava o dobro do percurso que os colegas, ou o triplo, né? Levava para chegar ao ensino. Então quando ela chegava, muitas vezes ela chegava super atrasada e ela não conseguia acompanhar a primeira aula, e muitas vezes quando ela trazia essa questão para os professores, isso não era levado em consideração. Então ela foi se desestimulando de tal forma que ela acabou desistindo desse curso. Claro que depois ela entrou numa outra universidade, mas isso foi um motivo de muito sofrimento. Também tenho outros casos de alunos, né, de alunas que eventualmente ralaram muito para entrar na universidade, mas acabaram tendo que evadir a universidade ou por não ter recursos para custear o ensino, ou mesmo por não darem conta da rotina dos estudos, de ter que articular os estudos com o trabalho. E como resultado se sentiam extremamente incapazes. Mas na verdade, gente, o que eu acho muito importante dizer para vocês é que meritocracia não existe. A meritocracia nada mais é que uma das facetas da ideologia capitalista, onde vende a ideia de que as pessoas têm sucesso porque elas são boas, porque elas são esforçadas. Mas na verdade, gente, pra gente conseguir construir uma carreira de sucesso ou chegar em um lugar, por exemplo, cursar a Universidade de São Paulo, é necessário que a gente tenha recursos suficientes para isso. E não só recursos externos, recursos internos, e também uma rede de apoio para que você consiga se sustentar nesse lugar. Por muitas vezes, por exemplo, quantas vezes eu não vi, por exemplo, mulheres que acabaram de desistir de estudar porque ou engravidaram, ou por questões do filho, ou porque, por exemplo, já não estavam conseguindo custear, né, as duas coisas. Então, será que essas mulheres não se esforçam o suficiente? Ou será que está faltando recursos ali? A gente tem a ideologia capitalista que diz que para você ter sucesso, basta você se esforçar. Você não precisa de recurso nenhum, você só tem que ser super motivado, acordar cedo e fazer acontecer. Mas não é verdade. Para você estudar, você precisa de muitos recursos. Por exemplo, você precisa do recurso mais precioso, que é o tempo. Né? E muitas vezes, por exemplo, se você trabalha numa escala 6-1, 12 horas por dia, qual o tempo que sobra para estudar? E lembrando que as pessoas não fazem essa escala porque elas gostam, é porque elas precisam. E elas precisam exercer esse trabalho porque elas precisam custear a vida delas, pagar as contas delas. E, enfim, então como que a gente tem tempo? O outro fator, a gente precisa de dinheiro. Até para eu ir para a faculdade, eu preciso custear meu transporte. Gente, aqui em São Paulo, o preço da passagem, ele varia, né? Mas ele é superior a R$5, dependendo da cidade. Então, o ônibus da minha cidade, R$6,65, se eu não me engano. R$6,65, né? É um ônibus interurbano. Mas, gente, R$6,65 faz as contas se você for ida e volta pra trabalhar. Ou isso porque a maioria das pessoas aqui não pegam só um ônibus, pegam 2, 3 ônibus. Então, faça as contas. Até pra você conseguir chegar lá, você gasta seu dinheiro. Fora a alimentação, fora os livros, o material. Tá, às vezes eu nem preciso comprar os livros, mas eu preciso, de repente, né,
me alimentar. E às vezes eu não é só marmita, né, que vai segurar. Até para preparar a marmita tem o dinheiro, né. Fora que, às vezes, você não tem aquele apoio, como eu falei, por exemplo, de mães que acabam evadindo os estudos porque não tem com quem deixar os filhos, ou acabam, né, precisando dedicar o tempo porque são pequenos e acabam deixando de estudar por conta disso. Ou de fato, às vezes você não tá bem emocionalmente e você não consegue se dedicar. Então, meritocracia não existe. O sucesso não é fruto só do seu esforço. Ele é o esforço somado aos recursos que você tem. E numa sociedade desigual como a nossa, as pessoas às vezes não têm esses recursos. E por que eu tô falando isso? Por que isso tem a ver com saúde mental? Porque muitas vezes as pessoas estão adoecendo de uma forma gritante por causa desse sistema. Uma das pessoas, eu acho que isso é claro e objetivo, né? As pessoas, às vezes, elas se esforçam muito, elas abrem mão do lazer, elas abrem mão da saúde, elas abrem mão de uma série de coisas para conseguir, por exemplo, atingir determinados lugares. E aí que eu acho que é o mais triste, que é onde eu vejo que as pessoas caem, que é, elas têm todo esse esforço, toda essa dedicação para chegar lá. E quando elas chegam lá, elas não se sentem parte daquilo. Elas não se sentem boas o suficiente para estar ali, ou elas não se sentem merecedoras daquele espaço. Quantas vezes eu, Morgana, não me sentia merecedora de estar na USP, ou não me sentia parte daquele lugar, porque eram pessoas de classe alta que falavam de as viagens dela de julho eram para Grécia, enquanto eu mal tinha dinheiro para ir para Osasco. E aí eu ficava, gente, né, os professores davam textos em francês e a gente ali, né, mal letrado no inglês, né, no português. Enfim, e aí aquilo vai gerando um sentimento de inadequação muito grande e vai fazendo com que a gente deixe de ocupar espaços que são dos nossos direitos, que a gente deixe de frequentar espaços, por exemplo, que vão justamente favorecer a nossa mudança de classe. E aí que a meritocracia ela é um recurso muito interessante, porque ela mantém as pessoas no lugar que elas estão. Então, anda de mãos dadas com teorias do fracasso. A Maria Helena Souza Pá, por exemplo, ela escreveu um texto sobre o fracasso escolar, discutindo, né, esse conceito do aluno que fracassa, de entendendo como se fosse apenas uma dificuldade do aluno, dele não ser capaz de aprender. Mas quando a gente vai olhar mais profundamente, o fracasso escolar, ele é produzido, porque muitas vezes, por exemplo, aquele aluno, ele está passando por uma série de questões emocionais em casa. Às vezes o próprio modelo de ensino não abarca a realidade daqueles alunos, né? Uma fofoca, por exemplo, tem um teste de psicologia, por exemplo, que uma das respostas é você dizer lá, é você desenhar uma chaminé. Aqui no Brasil, gente. Quem que vai desenhar chaminé no telhado de uma casa no Brasil? A gente não usa isso. Mas entende como o modelo é de fora. O modelo vem do norte geográfico. E aí o que acontece? Às vezes cai na mão de um aluno esse modelo que não é pensado para a nossa cultura e ele não consegue se adequar àquele modelo, aí é entendido que o aluno não é capaz de aprender. Quando na verdade a gente tem uma metodologia defasadíssima, que não debate a realidade social, que não debate, né, a cultura local, que desfavorece e desvaloriza a cultura que nós brasileiros produzimos e privilegia uma produção de conhecimento do norte geográfico. Os autores vão chamar de privilégio epistêmico. Incansavelmente sobre filósofos europeus, norte-americanos, mas nós não estudamos, por exemplo, os nossos produtores de conhecimento, os nossos cientistas, os nossos escritores. Acredito que na literatura não tanto, a gente até estuda bastante, mas a gente valoriza muito mais o que vem de fora do que vem daqui. E aí, né, a criança, por exemplo, quando ela não se reconhece no que ela está estudando, quando ela não vê sentido no que ela está estudando, e ela não consegue acompanhar, ela que não é adequada. Não é o sistema educacional que não é adequado. O mesmo sistema que produz o fracasso de algumas pessoas, né, de muitas pessoas, cria uma ideologia que vende que é só você se esforçar que você vai conseguir. Aí o que acontece?
As pessoas que se esforçam para se adequar a esse sistema e fracassam, elas se sentem como? Péssimas. Porque elas vão achar que elas não são boas o suficiente, que elas não estão se esforçando o suficiente, que elas não são adequadas ou são capazes. O próprio sistema de vestibular mesmo. A de São Paulo, por exemplo, é uma universidade pública. Mas quem acessa aquela universidade? Né? A maioria são de pessoas que não vêm de escola pública, que vêm de uma realidade mais abastada. As pessoas de classe baixa, muitas vezes elas não conseguem acessar, porque o nível do vestibular, o nível de exigência do conteúdo é altíssimo. São todos os alunos de escola pública são incapazes? Ou será que eles não têm acesso a essas oportunidades ou essas condições necessárias para que eles consigam estudar para o vestibular? Como eu falei, eu trabalhava e estudava, eu tinha um tempo muito escasso para estudar. Eu levei 2 anos para entrar na universidade, com muito perrengue e porque eu era uma pessoa muito focada, mas eu tive o apoio familiar, só que tem pessoas que não têm isso, tem pessoas que não têm. E aí o que acontece? Se elas não conseguem chegar lá, elas não são boas o suficiente, a pessoa superou, conseguiu chegar lá, conseguiu superar toda essa primeira dificuldade. Não porque ela tinha apoio do Estado, não, por esforço próprio, por sacrifícios próprios. Aí quando chega lá, começa a se comparar com o colega, acha que não é adequado, acha que não é bom o bastante. É aquela pessoa que tem dificuldade de falar. Isso pode, tô dando exemplo do universo acadêmico, mas isso pode muito bem ser no ambiente de trabalho. A famosa síndrome de impostora fala sobre isso, né? Pessoas que se dedicaram anos ralando ali, se especializando, se instrumentalizando para fazer um ótimo serviço, quando chega no topo não se sente boa o suficiente, sente que é uma farsa, sente que aquele lugar não lhes pertence. E, spoiler, spoiler mesmo, realmente esses espaços não foram construídos para que minorias chegassem lá. Exatamente, espaços de poder não foram pensados para minorias. E por isso que quando a gente chega lá, a gente passa um percalço muito pesado para chegar lá, com muitas dificuldades. A gente passa um percurso, olha, um percalço. Foi um ato falho interessante, porque a gente passa uma série de percalços mesmo durante esse percurso. Enfim, o que eu quero dizer, a gente passa por muita dificuldade para chegar lá. E quando a gente chega, quando a gente consegue chegar lá de fato, a gente não se sente bom. A gente se sente incapaz, a gente não se sente merecedor. A gente acha que a pessoa que é merecedora é aquela pessoa para aquele espaço foi construído. No caso, quem é merecedor é aquela pessoa que veio de escola particular, porque ela que teve aula de francês na escola. Aquela pessoa, por exemplo, eu vi um post esses dias, né? O cientista é um homem de cabelo branco, porque dentro do imaginário é isso que se espera de um homem, né? É isso que se espera de um cientista, que ele seja um homem. Parece não, né? Quando uma mulher ou uma pessoa negra, por exemplo, ela ocupa esses lugares, é cobrado muito mais. Mas por quê? Esses lugares de poder não foram desenhados para minorias, né? Só que aí que tá. Aí tem um ponto. O que acontece? Esse sentimento de não pertencimento, esse sentimento, essa síndrome de impostora, como eu falei, ela é fruto de uma desigualdade social. Eu adoro que os meus vídeos, eles são uma grande associação livre. Aí depois eu fico me matando pra editar. Enfim. Então, como eu falei, esses espaços de poder não foram desenhados para minorias. Não é interessante para as classes dominantes de que minorias acessem espaços de poder. Na verdade, vão estabelecendo uma série de barreiras para que essas pessoas acessem esses lugares de poder, né? Então, é interessante. Inclusive tem um produtor de conteúdo muito interessante que eu super recomendo aqui pra vocês, que é a senhorita Bia, que é, se eu não me engano, o nome do canal dela é Algoritmo da Imagem. Muito boa, super recomendo. Ela vai falar, por exemplo, sobre essa questão do poder, sobre essa questão mais voltada para a área da mídia, mas tem um vídeo que eu acho que é muito bacana, que eu super recomendo pra vocês, que é a Herança que Importa, que é justamente isso, né? São pessoas que são da elite, que constroem um mundo pensado para a elite, pensado para que seus filhos, seus netos continuem ocupando os mesmos lugares. Mas aí o que acontece com as políticas, né,
públicas, com todos esses movimentos sociais, de repente as pessoas estão começando a romper esses lugares, e estão começando a acessar esses lugares. E aí o que acontece, né? Essas pessoas começam a viver na pele e começam a sentir de uma maneira velada, mais clara, porém velada, as questões de opressão, né? Porque não deixa de ser uma questão de desigualdade de classe ali, né? Quando um professor de uma universidade pública que pertence a uma classe média alta ou uma classe alta diz que uma pessoa pobre vai estragar a universidade porque ela tá ali, ele tá dizendo claramente que o estudo é para pessoas abastadas. Pessoas pobres têm que continuar na condição de opressão, na condição de mão de obra barata a ser explorada. Ele está marcando um lugar social importante. Ele está dizendo que pessoas que estão de vulnerabilidade não devem sair das suas condições de opressão, que elas devem permanecer onde estão. Porque afinal de contas, quem que vai limpar o chão da casa dele, não é mesmo? Se os pobres forem para a universidade. Então essa sensação de não pertencimento, ela não é da sua cabeça, chuchu. Na verdade, ela é estimulada e ela é reforçada o tempo todo pela instituição. Porque justamente a instituição, todos esses modelos de controle não querem que você esteja ali. Mas, aí que tá. Você precisa estar ali e você tem o direito de estar ali. Por quê? Em primeiro lugar, você... Aí que tá. Quem que tem o mérito de verdade? Vamos pensar em coisas lógicas. A pessoa que pegou 3 busões e foi lá e fez e aconteceu e ralou, ou a pessoa que simplesmente nasceu e o negócio caiu no colo? Quem que tem o mérito de verdade? Segundo lugar, a sociedade, o mundo só vai mudar quando as pessoas com uma outra visão assumirem esses lugares. Por exemplo, a produção científica só vai ter uma ampliação de olhar quando pessoas que pensam diferente, que têm uma outra cosmovisão ou têm uma outra percepção da realidade entrarem lá. Por exemplo, quando a gente vai estudar na sociologia sobre pessoas pobres, a maioria das pesquisas são produzidas por pessoas que estão numa classe abastada. E o olhar que elas têm é um olhar quase colonizador, um olhar de cima, um olhar de fora. Agora você que é pobre, produzindo uma pesquisa sobre a condição que você viveu, às vezes você percebe, até por você ter vivido isso na pele, você percebe coisas que pessoas que não passaram por isso não percebem. E aí você tem mais elementos de pesquisa, você tem mais possibilidades de trazer elementos para debates que antes não eram trazidos, porque não fazem parte da realidade daquelas pessoas, né? Mas da sua vai. Então olha o quanto que você pode trazer de ganho científico. Inclusive, por exemplo, quando você também, quando você vem da classe trabalhadora, por exemplo, você é um cliente em potencial de uma empresa e você depois acessa um cargo de chefia, olha como que você vai ter respaldo para pensar num produto para esse cliente que resolveria de fato o problema desse cliente. Ou você que veio de baixo, na hora que você virar gerente, o quanto que você vai ter uma relação, você pode ter uma relação outra com os seus trabalhadores, que seja humanizada. Então olha o quanto que você pode ser uma contribuição para esse espaço quando você está lá. O mundo vai dizer que esse espaço não é seu, mas você estar lá é assim um ato revolucionário. E aí que tá. Só que aí você vai falar, tá, Morgana, eu entendi, que legal. Realmente é um processo revolucionário, eu posso ali realmente trazer coisas incríveis pro mundo, porque realmente eu tenho outro lugar, eu tenho uma outra visão, eu vou trazer coisas diferentes. Mas e o sofrimento que eu vou ter que aguentar pra estar ali? E aí, como que eu lido com isso? Aí, Chuchu, que eu acho interessante, que até os estudos sobre racismo trazem, que é o termo, né, de aquilombar. O quilombo, por exemplo, ele era um espaço estratégico para as pessoas que passaram por processos de escravização. Eles construíram. Então eram espaços de acolhimento de fugitivos, mas também espaços de estudo, espaços de resistência, espaços de luta, então de valorização cultural, de comércio. Então, quando a gente fala de aquilombar, é um processo de encontrar seus pares, de você ter lugares onde você possa até acessar grupos, acessar espaços que te deem força para continuar, que te deem substância, que te deem acolhimento necessário para que você continue. Isso também é saúde mental, né? Como eu falei, o processo de rompimento de sistemas de opressão, às vezes ele é doloroso. Você ter consciência de você
da opressão que você vive na pele é doloroso. Você romper com estruturas de opressão também é doloroso. Porém, é necessário, né? Para que a gente viva uma vida mais livre, para que a gente viva uma vida com mais qualidade, para que a gente tenha outras possibilidades de vida, né? Para que a gente não fique só repetindo, como diz a música, acho que da Elis Regina, né? Que a gente não viva exatamente como os nossos pais, mas que a gente tenha outras possibilidades de existência, né? Só que para chegar nesse lugar a gente passa por muita coisa, e por isso a importância de espaços de sustentação do aquilombar-se, né? De espaços de acolhimento, que podem ser dentro, por exemplo, de serviços de saúde mental, de espaços de militância, espaços de troca, redes de apoio familiares, podem ser inúmeras coisas, ou todas elas juntas, resumindo o que eu disse hoje. Então, o que eu percebo é, a gente está vivendo um processo de não merecimento, né? Muitas pessoas que passaram de condições de opressão conseguiram avançar, conseguiram acessar a universidade ou acessar cargos, sentem que não deveriam estar ali. E aí, o que eu quero dizer, por que você sente isso? Porque, de fato, a sociedade é desenhada para que pessoas que estão em classes mais baixas ou em posições subalternas não atinjam lugares de poder. Mas você tem que estar ali, até porque tem que e pode estar ali. O mundo, a mudança do mundo depende de vocês que são pioneiros e revolucionários. Só que é um lugar e é um percurso difícil. Então, também é necessário que a gente tenha apoio, que a gente tenha suporte. E para isso existem serviços de saúde mental, existem coletivos, existem toda uma sorte de movimentações que vão te ajudar nessa caminhada. Então, meu chuchu, sim, você merece estar onde você tá. E sim, eu sei que é um perrengue da preula ali, mas você não está sozinho. Existe toda uma sorte de pessoas, de coletivos para te ajudar nessa caminhada. E eu sei que toda a sociedade vai esfregar na sua cara de que você não é capaz, que não é pra você estar ali. Mas continua. Seja insistente, seja teimoso. Ser teimoso nessas horas é muito bom. Porque você vai ver que também é uma estratégia para dizer que você não deveria estar ali para que o mundo não mude. E para que você continue ali num lugar de submissão. Mas exatamente porque estão dizendo que você não é capaz e que você não precisa, você não pode estar ali, que você tem que estar. Porque é justamente acessando esses lugares, rompendo com essas estruturas, que a gente vai construir uma sociedade melhor. E sim, você merece estar ali. Você merece, porque todos os seres humanos, na verdade, merecem uma vida justa, merecem acessar recursos de saúde, merecem ter cargos bons, merecem ter um ensino de qualidade. Quem disse que só quem é rico merece isso? Né? Então, meus chuchus, e eu sei que viver essas opressões na pele causa muito sofrimento mesmo. Por isso mesmo que eu digo que se você precisar de ajuda, nós estamos aqui para te ajudar. Mas é importante que você não desista da sua vida, da sua felicidade. Tá certo, gente? Eu falei pra caramba hoje. Eu achei que ia ser um vídeo rápido, mas eu falei pra caramba. Talvez eu tenha que editar muitas coisas. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem com os amigos. E é isso, até a próxima.